Rapaz, você já parou pra pensar se tá seguindo Jesus de verdade ou só correndo atrás do que ele pode te dar? Hoje, 30 de março de 2025, é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, inspirado no temperamento desequilibrado de Van Gogh, que nos faz refletir sobre os altos e baixos que bagunçam nossa mente e nossa vida. E também é o Dia Internacional do Lixo Zero, um grito para limpar o desperdício, não só da casa, mas da alma e do coração. Sabe o que isso tem a ver com você? Vivemos num tempo de tanto caos mental e lixo acumulado que perdemos o foco do que importa de verdade? E quem te tira dessa confusão, te traz equilíbrio e te limpa por dentro? Jesus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Vamos mergulhar em João 6 e descobrir o que isso significa para você hoje. Aquela multidão viu Jesus multiplicar os pães e peixes, mas não creu nele de coração, como João 6,26 mostra. Será que você também está atrás de Jesus só por interesse? Eu sou o Dinho, e este é o episódio 89 do Acesso 365, com a palavra de Deus em João 6 e Números 27 e 28. A Bíblia vai te provar que seguir Jesus é mais que ver sinais. É crer nele como o Filho de Deus que te dá vida eterna, como João 6,40 promete. Então me diz, você tá pronto para encarar essa verdade e descobrir se tá seguindo o pão da vida ou só querendo o pão que perece? Vem comigo, que esse episódio vai te confrontar, te equilibrar e te guiar para uma fé que transforma tudo. Bora abrir a Bíblia e ver o que Deus quer te falar hoje? Em Números 27 e 28, o plano de Deus para o seu povo fica claro. Em Números 27, 15 a 23, Moisés pede um sucessor e Deus escolhe Josué, um líder cheio do Espírito, guiado por Deus, não um rei político independente. Já em Números 28, 1 a 8, Deus dá instruções detalhadas sobre as ofertas diárias, ensinando Israel a viver em obediência e santidade, separado para ele. Agora, olha a conexão poderosa com João 6. Jesus multiplica os pães e peixes, alimentando mais de 5.000, como está em João 6, 1 a 13. A multidão, em João 6, 14 e 15, vê o milagre e quer fazer de Jesus um rei terreno, esperando um libertador político como um novo Moisés ou Josué para livrá-los dos romanos. Mas Jesus se retira porque ele não veio ajustar estruturas humanas como políticas ou ideologias. Sua missão é espiritual. Em João 6,35 ele declara: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu, superior ao maná do deserto, pois quem come dele vive para sempre, como João 6,51 promete. E tem mais! João 6,32 corrige a multidão, mostrando que não foi Moisés, mas o Pai quem deu o verdadeiro pão. Será que você está entendendo quem Jesus é de verdade? Ele é o Filho de Deus que sacia tua alma, não só teu estômago. Fica comigo que vamos descobrir como Deus te ensina a crer nesse pão da vida de um jeito que muda a tua história inteira. Agora, bora mergulhar fundo em João 6 para entender quem é esse pão da vida e o que isso muda na tua fé. Em João 6,11, Jesus toma os pães, dá graças e reparte para os discípulos, que alimentam a multidão com o quanto eles precisavam. Isso é forte! Jesus reparte a palavra entre nós, seus discípulos, para que a gente leve esse alimento espiritual para as multidões famintas por aí. Mas olha o que rola. Em João 6,26, Jesus confronta a multidão, dizendo que eles o buscavam só porque comeram os pães e se fartaram, não porque entenderam o sinal da sua divindade. Queriam o pão que perece, não o pão da vida eterno. Em João 6,30, pedem mais sinais, mesmo tendo visto o milagre. Prova que ver sinais não é crer, como João 6,36 avisa: Vós me vistes e não credes. João 6,40 deixa claro, a vontade do Pai é que quem vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e Jesus o ressuscitará no último dia. Não é só ver, é crer de verdade. E tem mais. Em João 6,38, Jesus diz que desceu do céu para fazer a vontade do Pai, não a dele. Se até Jesus, sendo Deus, obedecia ao Pai, por que a gente que se diz cristão vive correndo atrás da própria vontade? Tem algo errado aí, né?
A Bíblia nos ensina que Deus é o maior mestre, usando a palavra para nos guiar a Cristo. Como? João 6,45 diz: serão todos ensinados por Deus. Quem você está alimentando com a palavra? E você está crendo no pão da vida ou só querendo bênçãos materiais? Vamos descobrir como Deus te ensina a ter uma fé que vai além do superficial. É hora de encarar a real, meu amigo, minha amiga. Em João 6,44 e 45, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Isso é pesado. Você só vai a Cristo se Deus te enviar, e Ele envia pela palavra. Deus é o maior mestre, ensinando de jeitos únicos, como 2 Timóteo 3,16 e 17 mostra. A Escritura é útil para ensinar, corrigir e instruir em justiça. Ele usa as aflições, como Salmos 119, 71 diz: foi-me bom ter sido afligido. E até guerras, como Juízes 3, 1 e 2 revela, para te preparar para caminhar com Ele. Mas tem um problema sério. Vivemos num tempo de infoxicação, com tanta informação que nossa cabeça vira um caos. Parece até transtorno bipolar, com altos e baixos que nos desequilibram, como o Dia Mundial do Transtorno Bipolar nos faz lembrar hoje. E o Dia Internacional do Lixo Zero joga luz no lixo que acumulamos na mente e na alma, nos deixando superficiais, sem saber escolher a verdade. Isso pode te levar a ouvir só o que te agrada, como 2 Timóteo 4,3. 4 alerta: terão comichão nos ouvidos e rejeitarão a sã doutrina. Em João 6,60, muitos discípulos acharam o discurso de Jesus duro e foram embora, porque ele os chamou de interesseiros e melindrosos, como João 6,61 e 26 mostram. E você vai ouvir as duras palavras de vida eterna ou virar as costas para o pão da vida por causa desse lixo todo? Fica comigo, que a resposta vem agora e vai te chacoalhar. Então, como seguir o pão da vida de verdade? A resposta está em João 6. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e crer nele é o caminho para a vida eterna. Em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E em João 6,47 promete: quem crê em mim tem a vida eterna. Meu amigo, minha amiga, Jesus é o único que sacia sua fome espiritual. Ele é superior ao maná. Quem come dele vive para sempre, como João 6,51 diz, porque ele deu sua carne pela vida do mundo. Mas para isso, você precisa ir a Cristo, ouvir o Evangelho e crer, como João 6,68 e 69 ensina, quando Pedro diz: tu tens as palavras da vida eterna. E como Deus te leva a Cristo? Ele te ensina pela palavra, pelo Espírito Santo e até pelas circunstâncias, como Filipenses 4, 11 a 13 mostra. Paulo aprendeu a viver contente em qualquer situação por Cristo, que o fortalecia. Em João 6,39, Jesus garante que não perde nenhum dos que o Pai lhe deu. Se você crer, ele te ressuscitará no último dia. A Bíblia reforça: só vai a Cristo quem é enviado por Deus. E isso vem pela palavra, não por milagres sozinhos. Então, confie em Jesus, ouça suas palavras de vida eterna e viva para a vontade do Pai. Porque Ele é o único que te sustenta de verdade, trazendo paz que o mundo não dá. Agora que você sabe que Jesus é o pão da vida, bora viver isso na prática? Primeiro, mergulhe na palavra de Deus, porque é por ela que Deus te ensina a ir a Cristo. Como João 6,45 diz, serão todos ensinados por Deus. E sabia que ensinar aumenta sua retenção em 95%? Então, compartilhe o Evangelho com alguém. Hoje, pode ser um amigo, um vizinho quem precisa ouvir. Segundo, pare de buscar Jesus só pelo que ele pode te dar. João 6,26 avisa: a multidão queria só o pão material, mas você precisa buscar o pão da vida para ter vida eterna. Terceiro, aprenda com Deus em tudo. Ele te ensina até pelas aflições, como Salmo 119, 71 diz, e pelas circunstâncias, como Paulo aprendeu em Filipenses 4, 11 a 13. Hoje, Dia Mundial do Transtorno Bipolar e Dia Internacional do Lixo Zero, é um lembrete.
Jogue fora o lixo da infoxicação e encontre equilíbrio em Cristo. Por último, viva para a vontade do Pai, não para a tua, como Jesus fez em João 6,38. Se até ele obedecia, quem somos nós para fazer diferente? A Bíblia nos mostra que Deus é o Mestre Supremo, usando sua palavra e até as lutas para te guiar. Quem você está alimentando com a palavra de Deus? E você, está ouvindo as duras palavras de vida eterna ou só o que te agrada? Me conta nos comentários, o que você vai fazer hoje para seguir o pão vivo que desceu do céu de verdade? Meu amigo, minha amiga, agora é a hora da decisão que muda tudo. Entregar tua vida a Jesus, o pão da vida. Em João 6, 53 e 54, Jesus diz que quem come sua carne e bebe seu sangue tem vida eterna, e ele o ressuscitará no último dia. Isso é crer nele como Salvador e viver para ele como Senhor. Não é só saber de Jesus, é crer que ele é o Filho de Deus que veio te salvar dos teus pecados e se comprometer com seus ensinamentos. Como João 6,40 ensina, todo aquele que crê nele terá vida eterna. Todos nós pecamos e estamos separados de Deus, mas Jesus morreu na cruz e ressuscitou para te dar essa vida. João 6,44 diz que você só vai a Cristo se Deus te enviar pela palavra, e ele te ensina pela igreja, como Mateus 28, 19 e 20 mostra, para te guiar a ele. A Bíblia reforça: quem não crê no Evangelho e vive fora do padrão da palavra, ainda não foi a Cristo e está sob condenação. Se você quer entregar tua vida a Jesus, ore comigo agora. Deus, eu sei que sou pecador e preciso de ti. Creio que Jesus, o pão da vida, morreu por mim e ressuscitou. Me perdoa, me transforma e me guia. Quero viver para ti. Amém. Se você fez essa oração, chama o GA no direct do Instagram ou manda um e-mail. Os endereços estão no comentário fixado. E procura uma igreja bíblica para crescer na fé com outros cristãos. Jesus te ama e quer te saciar com vida eterna? Não espere mais para seguir de verdade o pão vivo que desceu do céu. Chegamos ao fim do nosso episódio e hoje você viu que Jesus é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele te sacia espiritualmente e te dá vida eterna, como João 6,35 e 6,51 prometem. Não seja como a multidão que o buscava só por interesse, como João 6,26 confronta. Creia nele de verdade e siga suas palavras de vida eterna, como Pedro fez em João 6,68 e 69. Tu tens as palavras da vida eterna. Deus te guia pela palavra, pelas circunstâncias e até pelas aflições para te levar a Cristo, como a escola de Deus ensina em João 6,45. Hoje, Dia Mundial do Transtorno Bipolar e Dia Internacional do Lixo Zero, você entendeu. Jesus te dá equilíbrio no caos e limpa o lixo da infoxicação. Então aprenda com ele e viva para a vontade do Pai. Curta o vídeo, deixe seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este episódio com alguém que precisa conhecer o pão da vida. Tua atitude pode mudar uma vida eternamente. Ótimo início de semana para você e que Deus te abençoe. Com paz e sabedoria para seguir Jesus de coração. Quer ir mais fundo? Assista ao vídeo recomendado na tela. Cristo veio ao mundo mais para crescer na fé com a palavra. Está imperdível? A Bíblia nos lembra que as duras palavras de Jesus são vida. Então não rejeite o ensino dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele te conduza e governe sua vida. Porque você tem acesso. Até a próxima, se o Senhor permitir. E que a paz de Cristo, o pão da vida, encha teu coração.